Já deu 2h05, como não está aparecendo mais ninguém, eu vou começar a aula, vai ficar gravado, espero que os demais possam ver depois. Aliás, eu já deixei a primeira dessas aulas, está postada lá no Moodle, a segunda está processando, eu vou colocar, assim que acabar essa aula eu coloco, e aí essa daqui eu devo processar ainda hoje e eu coloco em seguida. E as 3 aulas vão ficar disponíveis, as 3 aulas de exercícios. Tá? Primeira recomendação, façam os exercícios ímpares do Halliday, alguns pares também, mas comecem fazendo pelos ímpares. Por quê? Porque a lista que eu coloco, eu geralmente pego os exercícios do Halliday, os pares que eu acho mais significativos, né? E assim vocês têm não só os exercícios que vão fazer da lista, mas alguns extras. Eu deixei o vídeo desligado porque eu estou de camiseta aqui hoje, o calor dos infernos. Mas enfim, vamos então começar a aula. Na aula passada eu terminei com um exercício 19, a gente começou a fazer, eu fiz o item A, né? E o exercício era o seguinte. A figura 836 mostra uma pedra de 8 kg em repouso sobre uma mola. A mola é comprimida 10 centímetros pela pedra. Item A, qual é a constante elástica da mola? Esse a gente resolveu. Item B, a pedra é empurrada mais 30 centímetros para baixo e liberada. Qual é a energia potencial elástica da mola comprimida antes de ser liberada? Isso a gente vai calcular agora. Item C, qual é a variação da energia potencial gravitacional do sistema pedra-terra quando a pedra se desloca do ponto onde foi liberada até a altura máxima? Item D, qual é a altura máxima medida a partir do ponto onde a pedra foi liberada? Então vamos lá. Só relembrando, o item A a gente resolveu, quer dizer, existe uma situação de equilíbrio que eu posso colocar o y igual a zero, que é quando a mola não está comprimida nem estirada, tá certo? Mas na situação inicial desse problema, ela está comprimida de 10 centímetros. E a pergunta era qual é a constante de mola. Então a gente fez um diagrama de forças, as forças que atuam na pedra no momento em que a mola está comprimida de 10 centímetros e, obviamente, a pedra está em repouso. Então essas duas forças, força gravitacional e a força elástica, uma vez que ela está comprimida, ela empurra a pedra para cima, mas elas estão em equilíbrio, quer dizer, elas são idênticas em módulo e opostas uma à outra, significando que a força resultante é zero e, portanto, não tem aceleração e a pedra permanece em repouso. É como colocar uma pedra ali, deixar ela, né, comprimir, e quando parar de comprimir você solta, porque aí não vai ter problema nenhum, porque a força gravitacional está equilibrando a força elástica, então não vai ter aceleração, ela vai permanecer em repouso. Nessa situação, força gravitacional igual a elástica, então eu coloquei a força elástica, força gravitacional, aqui eu coloquei o módulo da força, né, não coloquei sinal menos aqui. Por quê? Porque eu quero saber só o K, e o K é positivo, então tanto faz. Isolo o K, KMG sobre Y, com os valores dados, né? 10 centímetros transformei em metros, substitui, né? K igual massa vezes G dividido por Y. Resultado 784 newtons. Esse foi o item A. O item B, ele diz que a pedra é empurrada a mais 30 centímetros, ou seja, dessa posição, né, em que a força gravitacional equilibra a força elástica, vem alguém, atua com uma força que empurra um pouquinho a pedra, ela vai baixar, vai para cá mais ou menos, e a mola vai comprimir um pouquinho mais. E a distância extra que se comprime é de 30 centímetros. Então, se você colocar com relação ao y, suponha que o y é igual a zero aqui, tá? Onde a mola estaria livre, sem a pedra. Tá? Primeiro você comprime de 10 centímetros e depois de 30 centímetros. Então, o ΔY, a compressão total, é de 40 centímetros, que é igual a 0,4 metros. Tá? Essa é a compressão total no item B. E a pergunta ela é liberada quando está nessa posição, né?
essa compressão extra. Qual é a energia potencial elástica da mola comprimida antes de ser liberada? Bom, se eu tenho a compressão total, 40 centímetros, eu sei qual é o Y de compressão, eu uso a expressão para energia potencial elástica, que é, no item B, energia potencial elástica, U elástico, é igual a KY² sobre 2. Ele já mostrou que essa expressão é a expressão da energia potencial. Tá? Se você derivar e colocar o sinal menos, você vai ter justamente a expressão para força elástica. Como eu conheço o K, que a gente achou, 784 newtons, dividido por 2, multiplico pelo Y², o Y é 0,4 ao quadrado, eu vou ter a energia potencial elástica nesse momento, antes de liberar a pedra, que vai ser, vou calcular aqui, 784 dividido por 2 vezes 0,4 ao quadrado. Isso dá, são 3 algarismos significativos. 3 algarismos. Não, nesse caso ele colocou 30 sem uma vírgula, então são 2. Então eu diria 63. Se eu colocar a resposta com 2 algarismos significativos, 63 joules. Tá aí a solução. Deixa eu checar se a resposta está correta. Ele dá a resposta com 3 algarismos, deu 62,7, mas a verdade é que ele só colocou no problema, né, 30 centímetros, então, não 30,0. Então, não estaria errado você. Na verdade, o correto seria escrever isso. Se ele colocasse 1,0 aqui, aí eu teria que colocar a resposta com 3, e aí seria 62,7, que é a resposta. Está no Rally. Tá? Muito bem. Alguma dúvida? Item C. O que ele pergunta no item C? Se vocês não falarem nada, eu vou continuar, hein? Certo? Item C. Qual é a variação da energia potencial gravitacional do sistema pedra-terra quando a pedra se desloca do ponto onde foi liberada até a altura máxima? E agora? O que eu faço? O que vocês fariam nessa situação? Então eu vou dar uma dica que é a seguinte, né? Você está resolvendo um problema já tendo conhecimento sobre conservação de energia. Vocês já sabem o que são forças conservativas e o que são forças dissipativas. Aqui não tem nenhuma força dissipativa. Eu estou desprezando a resistência do ar. Quando ele não falar nada, você despreza a resistência do ar. Se ele também não falou em atrito, então não tem atrito com nada. Tá? Então só tem força conservativa aqui. Força elástica e força gravitacional. E por que elas são conservativas? Porque existe uma energia potencial que, se eu derivar, eu tenho a força exatamente como eu a conheço. Tá? Isso é um outro jeito de falar que a força é conservativa. Então, se as forças envolvidas são conservativas e são só forças mecânicas, força gravitacional e elástica são mecânicas, então a energia mecânica é conservada nesse problema. E é isso que vocês vão usar. Porque é muito mais fácil usar esse conceito de conservação de energia. Por quê? Porque eu já conheço a energia potencial num ponto que é toda a energia que esse sistema possui, que é quando a pedra comprimiu ao máximo a mola, tá? Aí eu posso, por exemplo, mudar o meu sistema e dizer, porque lembra, o sistema de referência não importa para nada, tá? O que importa são essas variações na posição, tanto para a energia potencial elástica quanto para a energia potencial gravitacional. E eu posso associar a energia potencial gravitacional igual a 0 lá no ponto de compressão máxima da mola. Ou seja, se a mola foi comprimida até aqui, tá?
E se eu colocar o y igual a zero aqui, o que eu tenho que fazer? Isso é uma outra situação, né? Bom, a mola está comprimida, o y igual a zero significa o quê? Toda energia que está armazenada aí nesse sistema é energia potencial elástica, porque a mola está comprimida. E a energia potencial gravitacional é zero, porque eu escolhi o y igual a zero aqui. Certo? Mas aí você vai dizer, professor, mas aí a energia potencial elástica não seria zero também? Porque você escolheu o y igual a zero? Não exatamente. Por quê? Alguém sabe responder? Não? Ok, para não complicar então a vida de vocês, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar da seguinte forma. Assim vocês não precisam se preocupar onde é que está o y igual a zero, onde não está. A gente já sabe qual é a energia potencial elástica naquele ponto de compressão máxima, certo? Então eu posso pensar o seguinte. Se eu tiver energia potencial elástica, né, mais energia cinética, mais energia potencial gravitacional em algum ponto, vamos chamar esse ponto de 1, isso tem que ser igual à energia total em qualquer outro ponto, que eu chamei de 2, um ponto qualquer. Não é isso? Agora, se eu passar tudo para o lado, vamos passar tudo para o lado direito. Né? Então, tudo para o lado direito eu vou ter delta U elástico mais delta U gravitacional mais delta K. Não é isso? Isso tem que ser igual a zero. Por quê? Porque eu passei tudo isso daqui para o lado esquerdo, ficou zero, não ficou nada lá do lado esquerdo. Então, essa diferença, UE2 menos UE1, K2 menos K1, UG2 menos UG1, são os que eu estou chamando de delta UE, delta UG e delta K. Certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque com isso eu não preciso me preocupar onde é que está a posição inicial, nada. Eu só preciso olhar para as diferenças de posição. Porque energia potencial elástica envolve, né, um meio de K y quadrado. Se eu tiver duas posições diferentes, eu vou ter uma energia potencial elástica que é uma diferença dessas duas posições. Então vamos lá. Agora pensa no seguinte, o problema é esse. Eu tenho lá a mola, chegou no ponto máximo de compressão, essa é a situação inicial que eu chamei de 1. Tá? Esse é um jeito mais simples de resolver. Eu devia colocar até outra cor aqui. Vou colocar rosinha, pronto. Vocês gostam de rosinha? Vou colocar rosinha. Segunda situação, a mola está liberada e a pedra já está lá em cima quando ela chegou na altura máxima. Tá certo? Isso aqui é a situação final. Chegar na altura máxima significa que a pedra lá em cima tem velocidade zero. E lembra, aqui embaixo ela também tem velocidade. Então V1 igual a zero e V2 igual a zero. Porque ela foi solta a partir do repouso. Eu comprimi a mola, aí eu solto. A mola vai empurrar a pedra em algum momento vai se descolar na mola e vai subir até uma certa altura e parar. Essa altura onde ela parou é onde eu chamei a situação 2, onde a velocidade é 2. Ok, então vamos agora colocar quem é quem aqui. Nessa primeira situação, né? Nessa primeira situação eu tenho uma energia potencial elástica, energia potencial gravitacional e energia cinética. Quem é a energia cinética aqui? Quem é o K? O K1 igual a zero. Por quê? Porque a velocidade é zero.
E aqui o K2 igual a zero. Por quê? Porque a velocidade também é zero, nas duas situações. Portanto, ΔK é zero, certo? Quem é o ΔU? Você concorda que nessa situação final a energia potencial elástica é zero? Então vamos colocar aqui em azul. Vamos colocar em preto. Energia potencial elástica 2 é zero, não é? E na situação inicial? O E1 foi o que a gente calculou no item B, né, que é 62,7. Eu vou usar os dados do Halliday para manter três algarismos significativos. Certo. E a energia potencial gravitacional? Bom, a variação da energia potencial gravitacional, se eu supuser, né, deixa eu ver aqui uma coisa. Qual é a variação da energia potencial do sistema? Ele só quer saber a variação, ΔUG. Né? Então tá. Eu não tenho o U nas duas situações e o K nas duas situações, o elástico e a energia cinética. Então eu sei quem é isso, sei quem é isso, aqui é zero. Então automaticamente eu só tenho que escrever o quê? ΔUE é igual, ou melhor, ΔUG, que é o que eu quero saber, é igual a menos ΔUE. Certo? Quanto que vale o ΔUE? O 2 menos o UE2 menos o UE1. Tá? Tem sinal menos. Que é menos ΔUE. Menos ΔUE. Né? 62, 0 menos 62,7 é menos 62,7. Com esse sinal de menos fica 62,7 joules. Então tá aí, ó. Variação da energia potencial gravitacional. Então, sem precisar identificar ou mudar o sistema de referência. O jeito mais simples de fazer sem erros. Tá? Porque quando você muda o sistema de referência, você tem que tomar cuidado para não. Você muda para todo mundo. Então, se eu colocasse simplesmente o y igual a zero ali e dissesse, a energia potencial gravitacional é zero aqui, eu estaria dizendo que a energia potencial elástica também seria zero, mas isso não é verdade. Então, eu não posso fazer isso. Porque eu calculei a energia potencial elástica nesse item aqui, usando o fato de que o y era zero na posição de equilíbrio. Percebendo a diferença? Então, se eu fizesse essa mudança no meio do caminho, eu ia ter que recalcular isso daqui. Né? Obviamente, se o y fosse zero lá embaixo, a energia potencial elástica ia ser zero lá embaixo, e a energia potencial gravitacional também. Mas ela ia ser diferente de zero em qualquer outro ponto. Tá? Então tem que tomar esses cuidados. Tudo bem? Item C, deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é essa a resposta. Esse é 62,7 joules, isso mesmo. Tá, agora ele quer saber, no item D, qual a altura máxima medida a partir do ponto onde a pedra foi liberada. Bom, esse é fácil. Altura máxima a partir do ponto onde a pedra foi liberada. Então, se eu colocar o zero onde a pedra foi liberada, né, e a variação da energia potencial gravitacional eu conheço, esse aqui é o D. ΔU gravitacional é mg vezes ΔY, e o ΔY é o y final menos y inicial, que é o h que eu quero saber, mgh. H é o que eu estou chamando de altura máxima. Tá? É um y máximo. Então, eu isolo o h, que é a altura máxima, ΔU gravitacional sobre mg, que é igual a 62,7. Ele dá a massa da partícula, 8 kg. Tá? 8 kg, 62,7, 8 vezes 9,8. Então, h, que é a altura máxima, vale
0,79. Olha a resposta que apareceu na minha calculadora. Isso em metros. Só que eu quero só 3 algarismos significativos. Como é que ficaria a resposta, então? Eu vivo enchendo a paciência de vocês com isso, porque vocês têm que saber usar isso, né? Como seria a resposta? Com 3 algarismos. Ninguém para me responder isso, essa altura do campeonato? Isso me deixa preocupado. Não me preocupem, hein? Vocês estão aí ou só tá o nome de vocês? Estou. Eu estou aqui, professor. Então me digam aí, como é que eu escrevo essa resposta com 3 algarismos significativos somente? 0,799, né? Não, 7, arredondado ou inteiro? Contar. É isso que eu quero saber. Como é que eu faço? Essa altura vocês já deveriam saber. 0,800. 0,800 metros ou 80 centímetros. No caso, 80, 80,0. significativos, esse zero não conta, né? O primeiro, antes da vírgula. Não, o primeiro não. O zero à esquerda não é, não é algarismo significativo. Esses aqui são. Muito obrigado. Tá? Agora, o importante é isso. Ó. Eu tenho que descartar isso daqui para manter apenas 3. Só que isso daqui é maior do que 5. Maior ou igual a 5. Então, eu aumento uma unidade aqui. Então, aqui fica 10. Só que 10 é 0 e aumento uma unidade aqui. 1, 9, 10 de novo. Então, aumento isso daqui, fica 0,800. Tá, isso vocês não devem ter mais dúvida, hein? Muito bem. Esse foi, então, o exercício que ficou da aula passada. Vamos fazer mais alguns. Deixa eu ver aqui. Nós estamos no capítulo 8, né? Esse foi 19. Um esquiador de 60 kg parte do repouso a uma altura H igual a 20 metros acima da extremidade do ar. Certo. Vamos fazer o de número 22. 22. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu copiar aqui. Dois é esse daqui. Eu devia fazer só os ímpares, né? Mas estou fazendo par também. Então, deixa eu ver aqui. Troca.
baixo, não sei porquê. Pronto. Então o exercício diz o seguinte: um esquiador de 60 quilogramas, está aqui, parte do repouso a uma altura H, que é essa daqui, 20 metros. Acima da extremidade de uma rampa, né? A extremidade está aqui, está acima, para saltos de esqui. Está aí na figura. E deixa a rampa fazendo um ângulo de 28 graus. Ele vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. E aqui já não tem mais rampa nenhuma, que é ar. Ele vai sair aqui formando um ângulo de 28 graus com a horizontal. Despreze os efeitos da resistência do ar e suponha que a rampa não tem atrito. Então, ótimo. São forças conservativas. Falou isso, você sabe que só tem forças conservativas. E tem qual é a altura máxima H do salto em relação à extremidade da rampa. Então, a extremidade da rampa está aqui. Ó. A extremidade é onde ele salta da rampa, que ele sai da rampa. Então, aqui é o zero, ele vai subir até uma altura H. Tá? Okay. Se o esquiador aumentasse o próprio peso, colocando uma mochila nas costas, H seria maior, menor ou igual? Vamos lá, item A. Como é que vocês começariam resolvendo isso? Tá? Eu acho que essa altura você já sabe. Né? A única força que atua aí é a força gravitacional. Não tem força elástica, não tem atrito, não tem nada. Tem força externa a não ser a gravitacional. Então, eu só vou ter energia potencial gravitacional e energia cinética. O esquiador está lá em cima. Vou chamar esse lá em cima de altura H com relação a esse nível aqui. Tá? Então eu vou colocar o meu y igual a zero exatamente aqui. Esse é o y, o zero está aqui. Veja que ele vai descer um pouquinho mais abaixo do zero. Tá vendo? Mas, de novo, o resultado físico não deve depender de onde eu escolho o meu zero do eixo y, porque eu posso mudar como eu quiser, a física continua a mesma. Né? Ele continua saltando, formando aquele ângulo de 28 graus, independente dessa escolha que eu faça. A escolha é só conveniente. Né? Por quê? Porque ele vai saltar, né, no fim da rampa justamente dessa altura y igual a zero. Que é onde ele vai ter o quê? Energia cinética e energia potencial. Aqui em cima ele só tem energia potencial, concorda? Porque ele vai partir da velocidade zero, ele vai começar a descer. Então lá em cima eu conheço a energia mecânica. Energia mecânica, energia potencial gravitacional lá no ponto 1, mais energia cinética no ponto 1. Só que a energia cinética lá é zero, porque a velocidade é zero, ele vai começar a descer. E a energia potencial gravitacional é simples. É a massa do esquiador, G, vezes a altura que ele está. O Y ali vale quanto? O Y é igual a Hzão. Tá? Então pronto, essa é a energia mecânica. E ela é conservada, porque não tem nenhuma força dissipativa. Então em qualquer outro ponto, soma de energia cinética mais energia potencial, né, vai ser a mesma coisa. Tá? Ele quer saber qual vai ser a altura máxima Hzinho. O que significa altura máxima Hzinho para a gente? Tá? Como é que eu calculo isso aqui? Como vocês fariam? Vou dar um minuto para vocês pensarem.
Esse θ, o ângulo, seria igual ao do outro triângulo? Que triângulo? Ou da esquerda, que está com a razão? Não tem Não. porquê. Não tem razão nenhuma para ser o mesmo ângulo. Aliás, nem importa qual é o ângulo, né, à esquerda. Você não tem ideia de como resolver isso? O problema é simples, mas se você não tomar cuidado, você faz uma grande besteira. Tá? Então vamos lá, vamos pensar. Nesse ponto aqui, que é onde ele se desprende da rampa. Tá? Qual é a energia mecânica dele? É a mesma que era lá em cima, que é aqui, que é aqui, que é aqui, é a mesma. E quanto é que é a energia mecânica aqui? Não é isso? Então aqui tem que ser a mesma coisa. Só que ali, nesse ponto, ele não está parado, diferente daqui de cima, que ele está parado, ele vai começar a descer. Então aqui embaixo ele tem energia potencial gravitacional e tem energia cinética. Quanto vale a energia potencial gravitacional aqui nesse ponto? O zero? Zero, muito bem. Por quê? Porque eu escolhi o y igual a zero aqui, justamente na altura da rampa. Né? Então nessa altura aqui, ó, meu y0 está aqui. Ó. Então mgy aqui é zero. Tá? Então, energia mecânica, que é conservada e que vale mgh, é igual a energia mecânica em qualquer ponto, inclusive ali na rampa, que é a energia cinética mais, né, vou chamar aqui de situação 2, ponto 2, que é o ponto 1. Então, energia mecânica em 1 é mgh, que é igual a energia mecânica em 2, que é a energia cinética mais energia potencial gravitacional em 2, que a gente acabou de ver, que é zero, porque ele está na posição y igual a zero. Então ele transformou toda a sua energia potencial que ele tinha lá em cima em energia cinética nesse ponto. Por que isso é útil? Porque isso me permite achar a velocidade, né? O vetor velocidade em módulo nesse ponto. Tá? Então vamos achar isso daí. Então eu tenho K2 é o quê? Meio, certo? E K2 é igual à energia mecânica, que é mgh. Bom, a massa está nos dois lados, eu divido toda a equação por m, o m vai embora. Isso implica que a velocidade ao quadrado em 2 é igual a 2gh. Então eu sei a velocidade ao quadrado, mas para que eu quero essa velocidade ao quadrado? Agora eu posso usar o que eu conheço lá na primeira parte do curso. A partir daqui, isso aqui é como se fosse um lançamento de projeto. Ele sai com uma velocidade, desprendeu da rampa, então só tem força gravitacional. Ele tem uma velocidade nessa direção, certo? Essa velocidade vai mudando, por quê? Porque tem uma força gravitacional puxando para baixo, e na direção x ele continua com velocidade constante. Então, eu sei o módulo da velocidade e sei o ângulo. Então eu sei quem é V0y, vou chamar de V0 essa velocidade 2, ele chama de V2, vamos chamar, eu vou identificar como V0. Tá? Vou começar a estudar o problema a partir desse ponto. Então a velocidade inicial de lançamento de projeto eu chamei de V0, que é o mesmo valor de V2. Tá? O V0y vai ser o quê? V0 cosseno ou seno de θ?
Ninguém lembra mais? Se vocês não lembram, é só olhar para cá. Ó. Esse vetor velocidade tem uma componente nessa direção e outra componente nessa direção. Essa componente é V0, Y. Essa outra, V0x. Né? Então, cateto adjacente e o cateto oposto ao ângulo θ. O V0y é o cateto oposto, portanto, V0y é V0 vezes o seno de θ. Assim como V0x igual a V0 cosseno de θ. Tá? O que acontece é que o V0x permanece constante, mas o V0y, né, vai variar, vai diminuir. Por quê? Porque tem uma aceleração devido à força gravitacional, uma aceleração para baixo. E a altura máxima está justamente associada com o fato de quando essa velocidade Vy for nula. Mas eu posso usar, por exemplo, Torricelli. Torricelli me diz o seguinte, né? V quadrado menos V0 quadrado igual a 2A vezes, nesse caso, ΔY. Certo? 2A é o 2G, né? Menos 2G vezes ΔY. Eu coloquei menos porque a aceleração é negativa para baixo. O V quadrado é o zero. O V0 quadrado eu tenho. Tá? Então isso aqui implica que o que eu quero saber é o ΔY. Né? ΔY vai ser o Hzinho. Por quê? Y final é a altura massa. Y inicial é Y igual a zero. Tá? Então ΔY é o que eu chamei de Hzinho ali. Vou colocar aqui. Isso aqui é Hzinho. Então eu tenho menos de um lado e menos do outro, multiplica tudo por menos 1, isso me dá H, isolei o H, é V0 quadrado sobre 2G, que é igual. V0 ao quadrado é 2GH, dividido por 2G. Hzinho igual a Hzão. Ah, não, claro que não. Faltou uma coisa aqui, não. Olha o erro. Onde é que está o erro aqui? Quem me diz onde é que está o erro? É fácil notar onde é que está o erro. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não está certo. Onde é que está o erro aqui? O erro está antes disso. O erro está aqui, ó. Para que ninguém fala nada. Isso aqui não é V quadrado e V0 quadrado. Eu estou considerando somente o movimento na direção Y. Então faltou o subíndice Y. Esqueci de botar o subíndice Y. E o subíndice Y é importante porque eu só estou lidando com a componente vertical dessa velocidade. É a única que varia. Tá? Muito bem. Agora sim. H vai ser então V0y quadrado. Quem é V0y? É V0 quadrado seno ao quadrado de θ dividido, né, por 2G. Pronto, agora sim. Aí eu substituo quem é o V0, então H. Quem é o V0 quadrado? O V0 quadrado é 2GH. 2GH vezes seno ao quadrado de θ dividido por 2G. Não preciso nem saber o G. Ó. G vai embora, 2 vai embora. H vezes seno ao quadrado de θ. Quanto que é o Hzão? 20 metros, seno de 28. 20 metros vezes seno ao quadrado de 28 graus. Essa deve ser a resposta correta. Vamos ver se dá certo. 20 vezes seno de 28. Quantos algarismos significativos? 2. Então isso dá 4,4
Entenderam? Alguma dúvida? Então, resumindo o que a gente fez aqui. Ó, eu escolhi 2 pontos para entender esse problema. O ponto 1 é onde ele vai partir do repouso. O ponto 2 é onde ele sai da rampa e, portanto, só a força gravitacional, só a aceleração da gravidade atuando sobre ele. Tá? Então vai ser um lançamento de projéteis a partir daqui. Mas para achar o h, que é a altura máxima, eu preciso saber qual é a velocidade inicial. Tá? E para achar a velocidade inicial, eu usei a conservação da energia. Eu conheço a energia mecânica aqui, tá? Escolhi o y igual a 0 nesse nível, então fica fácil de resolver. Lá em cima eu só tenho energia potencial gravitacional, está aqui, e essa é toda a energia mecânica. Como ela é conservada, ela é a mesma em qualquer ponto, inclusive nesse ponto 2. Só que no ponto 2 eu tenho energia cinética e a energia potencial gravitacional é 0. Então eu posso dizer que a energia mecânica, que já foi calculada, é igual à energia cinética lá embaixo. E a energia cinética, mv quadrado sobre 2 igual a mgh. Com isso eu achei a velocidade ao quadrado. Mas essa velocidade não é a velocidade que eu vou usar para achar a altura. A velocidade que eu vou usar para achar a altura tem a ver com a velocidade inicial, né? Tem a ver com a componente y, porque é só a velocidade na direção y que varia por causa da aceleração da gravidade. E quando a altura for máxima, a velocidade y é 0. Tá? Aí eu usei Torricelli, velocidade y ao quadrado menos v0y ao quadrado, ou seja, 0 menos v0y, igual a 2a, variação na posição, que é ΔY, que é exatamente igual ao h que eu quero calcular. A é menos g, menos com menos deu mais, isolei o h, está aqui. Substituí o V0 que eu achei aqui, né? O h é simplesmente hzão seno ao quadrado de θ, 4,4 metros. Tá? Item B. Se o esquiador aumentasse o próprio peso colocando uma mochila nas costas, h seria maior, menor ou igual? O que vocês acham, intuitivamente? Vou colocar um saco de pedras nas costas, querendo atingir uma altura maior. Por quê? Você concorda que se eu colocar mais pedras nesse saco, se eu tiver uma mochila e encher de pedra, eu vou ter uma massa maior. Com massa maior, eu aumentei minha energia potencial gravitacional. Concorda? Porque a energia potencial gravitacional é mg vezes y, e o y lá está fixo. Mas eu aumentei a massa. Não é? Isso vai mudar a altura hzinho? Quer dizer, a hzinho agora vai ser maior, menor ou vai ser igual a antes? Vai ser igual, Por que igual? porque a altura não vai mudar. O que vai mudar é a aceleração por causa do aumento do peso. A aceleração vai mudar? Não, a aceleração é sempre a mesma. É g da gravidade que é o mesmo. Intuitivamente, eu acho que diminui, né? Mas, se descer um pouquinho para ver as fórmulas, acho que dá para ter uma certeza maior. Mas, intuitivamente, creio que diminua. Você acha que diminui? Como que poderia aumentar? Só tem um jeito de aumentar. Se eu aumentar a aceleração, não é? Isso não é o que vocês já aprenderam antes? Para aumentar a velocidade, só um instantinho. Vai pensando aí que já, de novo, para variar, estão me chamando. Alô? Oi? O porteiro não está aí, não? Ah, o Wellington. Ah, não, depois eu pego isso daí. Não se preocupe que eu estou dando aula agora. Depois eu pego, tá? Obrigado. Espera aí. Espera aí, malandro. Você, hein? Você tem um jeito de sossegar, comendo camarãozinho. Ó. E aí? Acho que aumenta.
Acho que aumenta, porque ele não vai sair de cima. Se vai aumentar o peso, ele vai descer com maior velocidade, né? Então, o Hzinho vai aumentar. É por isso que eu não gosto de usar, né, essa palavra peso dessa maneira indiscriminada, porque ela dá uma noção errada para a gente. Aumentar peso é aumentar uma força, né? Porque peso é uma força. Ele não Né? está Aumentaria a aumentando o massa. peso. Né? Aí, ó, ele diz, se o esquiador aumentar o próprio peso colocando uma mochila nas costas. Sim, ele está aumentando o peso dele. Tá aumentando o peso, mas por quê? Porque ele está aumentando a massa, ele não está aumentando a aceleração. A aceleração continua sendo a mesma. Porque quem provoca essa força chamada peso, esse aumento dessa força chamada peso, se eu não tiver variação da aceleração da gravidade, é só a massa. E a gente sabe que essa gravidade não vai alterar muito, né? Aqui ele está supondo G constante nesse curso. Tá? Claro que depois em Física 2 você vai ver que existe uma pequena alteração da aceleração por causa da diferença de altura, mas é desprezível, é muito pequena. Tá? Então, basicamente, quem está aumentando esse peso dele é a massa, e não a aceleração. A aceleração permanece sempre a mesma, é o G da gravidade. Então, se eu não mexo na aceleração, eu espero que eu não vou mudar o quê? A velocidade com que ele vai sair da rampa. Tá? Porque todos os corpos, lembra? A primeira lei de Newton tem a ver com Galileu. Galileu mostrou isso. Todos os corpos caem com a mesma aceleração independente de sua massa. Então não adianta eu aumentar a massa, né? Sei lá, tem saco, 2 sacos, num deles eu coloco pena, no outro eu vou encher de pedra e vou soltar os dois. Se eu não tiver resistência do ar, como o problema supõe, eles vão cair com a mesma aceleração. E eu posso colocar mais pedras, ainda vão continuar caindo com a mesma aceleração. Aliás, tem um videozinho, eu sugiro que vocês vejam na internet, que é justamente isso. O cara solta um martelo e uma pena numa câmara de vácuo. Os dois caem exatamente no mesmo intervalo de tempo. E já foi feito até na Lua esse experimento. Né? Lá não tem resistência do ar, porque não tem ar. Eles caem exatamente com a mesma, chegam com a mesma velocidade lá embaixo. Tá? Muito bem. Isso é o que eu espero. Né? Mas a equação também me diz isso, que a velocidade não vai ser alterada. E, portanto, se a velocidade não é alterada, a altura continua sendo a mesma. Tá? Por quê? Porque olha aqui, ó. A energia cinética que ele vai ter lá em 2, que é meio de mv quadrado, tem que ser igual a mgh. Eu aumentei a massa, aumentei. Então eu tenho maior energia potencial, certo? O m' é maior do que m, então isso aqui vai ser maior. Por outro lado, eu estou aumentando a energia cinética na mesma quantidade, de m'. Né? O m' está multiplicando os dois lados. Como ela vai desaparecer na expressão para velocidade, a velocidade com a qual ele vai sair da rampa vai ser a mesma, porque não depende da massa. Está aqui, ó. Não depende da massa, só depende do Hzão de G. G é constante, percebe? E a única coisa que pode alterar essa altura, né, é essa velocidade com a qual ele sai da rampa. Tá? Se eu não vario o G, se eu não vario o ângulo da rampa, então não tem jeito. A altura vai ser a mesma. Então, resposta para o item C permanece igual. Tá? Percebe? Que tristeza. Eu formulei várias teorias na minha mente para ser igual. Você entendeu por que é igual? Isso é que é importante. Entendi. Principalmente porque vocês vão ter que explicar isso em alguma questão na prova, certamente. Se cair uma tal pergunta. Você já sabe por quê. Tem que saber explicar por quê. Não adianta só aceitar uma vez. Então tem várias razões aqui para você saber que não vai mudar. Uma delas é porque a aceleração permanece a mesma. E a única coisa que vai mudar a velocidade é a aceleração. Então ele vai sair com a mesma velocidade da rampa, então a altura deve ser a mesma. A outra é porque a expressão na conservação de energia mecânica, energia cinética quando ele sai da rampa, igual a energia potencial quando ele estava lá em cima, aumentou a energia potencial? Aumentou, mas aumentou na mesma quantidade aqui, a energia cinética. De tal forma que, como não depende da massa, né, como você está vendo, a velocidade final não depende da massa, você pode aumentar quanto quiser, pode diminuir, que a altura Hzinho não vai ser alterada. Então,
Intuição nos engana muito, cuidado. Vamos para outro problema. Vamos pegar um mais sophisticated. Fazer o 24 agora. Eu estou pegando muito desses 24, são quase 3. Vou fazer 24, vou fazer um com loop depois. Acho que é suficiente. E aí vocês vão ter vários outros para fazer. 4 esse aqui. Ele vai parar sempre lá embaixo. Um bloco de massa 2 kg é deixado cair de uma altura H igual a 40 centímetros. Ele gosta dos 40 centímetros. Sobre uma mola de constante elástica K, 1960 newtons por metro. Determina a variação máxima de comprimento da mola ao ser comprimida. Se bem que esse daqui acho que a gente já fez, né? Parecido agora há pouco. Acho que eu vou deixar isso para vocês. Vou deixar... deixa esse daí de lado. Vamos fazer outro. Vamos fazer um que envolva... Deixa eu ver aqui. Ótimo. Plano inclinado e mola. Então, isso aqui eu vou colocar na lista. Apagar. Vou colocar outro aqui. Plano inclinado e mola. Que é esse aqui. A gente não fez nenhum desse tipo. Vamos fazer. Vamos complicar a vida. Eu gosto de complicar a vida. Deixa eu ver se dá pra pôr. Ups. Na figura 8.42, um bloco de massa M igual a 12 kg é liberado a partir do repouso em um plano inclinado, sem atrito de ângulo θ igual 30 graus. Abaixo do bloco há uma mola, que pode ser comprimida 2 centímetros por uma força de 270 newtons. O bloco para momentaneamente após comprimir a mola 5,5 centímetros. Item A. Esse problema está escrito de uma forma que pode confundir, mas tomem cuidado. Item A. Que distância o bloco desce ao longo do plano da posição de repouso inicial até o ponto em que para momentaneamente? Então, ele quer saber a distância ao longo do plano, a partir daqui até a posição que ele vai parar, a distância aqui. Tem B, qual é a velocidade do bloco no momento em que ele entra em contato com a mola? E aí?
Isso não é trivial. Mas é fácil. Bom, a questão toda é a seguinte: não tem atrito, né? E você não precisa considerar a resistência do ar, tá? Nessa situação é fácil tratar esse problema, porque a gente já sabe, de novo, que a energia mecânica é conservada. Aliás, está faltando fazer problemas aqui com atrito. Acho que eu vou fazer o próximo com atrito. Então esse problema vai ser fácil de resolver, tá? Eu só preciso fazer escolhas aqui e saber o que eu estou fazendo, tá? Eu vou supor, deixa eu ver o que é mais fácil supor. Vamos chamar as distâncias aqui. Antes de... Ele não diz a posição inicial, né? Não. Então eu vou ter aqui uma distância, vou chamar de D, a distância entre o bloco e a mola, tá? E quando ele encontrar com a mola, ele vai comprimir a mola até um certo ponto. Vamos chamar isso aqui de ΔX. Tá? De modo que a distância total da posição em que ele estava até a posição em que ele comprime o máximo, ou seja, quando ele para lá embaixo, né, na rampa, na direção da rampa, é D mais ΔX. Tá? Certo, vamos chamar esse primeiro ponto, ponto 1, quer dizer, a posição inicial 1. Essa aqui pode ser a posição, vamos chamar a posição intermediária 2 e a posição final 3. Né? Porque ele pergunta qual é a velocidade do bloco no momento que ele entra em contato com a mola, que vai ser na posição 2. Então a gente vai precisar saber alguma coisa ali. Então eu dividi o problema em três etapas distintas e identifiquei algumas distâncias. Agora eu posso começar a formular o problema. Só tem força gravitacional na direção x, e a força gravitacional na direção x a gente sabe quanto que é, né? Então imaginem aqui. Vou pegar aqui uma caneta verde. Então tem a força gravitacional. A normal não importa, porque a normal vai ser equilibrada pela componente y, FGY. E quem vai realmente acelerar o bloco para baixo vai ser a componente FGX. E FGX a gente sabe que é o quê? É M, a massa do bloco, vezes G, vezes seno do ângulo θ. Tá? Então isso é o que vocês sabem das aulas anteriores. Componente X da força gravitacional é que vai... X é a direção da rampa, né? É a que vai provocar a aceleração e, portanto, o movimento desse bloco. Bom, feito o esquema, agora é construir o que eu preciso para calcular o item A. O item A ele quer saber que distância o bloco desce ao longo do plano na posição de repouso inicial até o ponto em que para momentaneamente. Então ele quer saber quem é D mais ΔX. Então o item A, ele quer saber quem é D mais ΔX. Essa é a pergunta. Tá? E eu vou resolver esse problema usando os conceitos de energia, obviamente. Eu sei que a energia mecânica é conservada, então eu acho a energia mecânica em algum ponto.
Eu vou achar essa energia mecânica. O bichinho deve estar com frio. Energia mecânica, onde vocês escolheriam o ponto para calcular a energia mecânica total? Silêncio me preocupa. Muito me preocupa. Ok. Bom, energia mecânica é a soma das energias potenciais mais energia cinética. Tá? Eu sempre vou escolher um sistema de referência que facilite minhas contas. Né? Então, eu vou escolher, por exemplo, o y igual a zero exatamente na posição 3. Então, a partir daqui, a partir dessa posição, meu y igual a zero é aqui. E ele aumenta até, então veja, aqui é a borda do bloco e a borda do bloco vai até aqui. Então ele vai ter uma distância que eu vou chamar de Hzinho, que é essa distância do zero até onde está o bloco. E aí fica fácil achar a energia mecânica. Não é? Então vamos lá. Onde que vocês acham que é mais fácil achar a energia mecânica? No ponto 1, 2 ou 3? Uma vez escolhido o sistema de referência. No 1 eu tenho energia potencial gravitacional, não é? A pergunta é, eu sei qual é a altura que está o bloco? Ah, não. Não sei, então não sei nada sobre energia mecânica. Porque ali eu só tenho energia potencial gravitacional. A mola não está comprimida e a energia cinética é zero, porque ele está em repouso. No ponto 2, então é só pensar. Ponto 2, a mola vai começar a ser comprimida, portanto a energia potencial elástica ainda é zero. Né? Energia cinética é diferente de zero. E a energia gravitacional também é diferente de zero, porque ainda não é o y igual a zero. Então também não é uma boa situação. Tá? Porque eu também não sei aquela altura. Por outro lado, onde eu escolhi o y igual a zero, que é a posição 3, que é justamente onde o bloco vai parar, eu sei o quê? Que a energia cinética é zero, porque ele vai parar naquela posição. Energia potencial gravitacional é zero, porque o y é igual a zero. Portanto, só tenho energia potencial elástica ali, que é justamente a quantidade que a mola está comprimida, né, ao quadrado, vezes a constante de mola dividido por 2. Tá? Então, eu vou escolher essa energia mecânica, né, no ponto 3. Quer dizer, tanto faz o ponto onde eu calcule ela, mas eu preciso ir para um ponto onde eu sei calculá-la. E eu sei calculá-la no ponto 3, que é a energia potencial elástica. Tá? Energia potencial gravitacional mais energia cinética. Só que esses dois, como eu acabei de argumentar, são nulos naquele ponto. Então eu só preciso saber quem é a compressão e a constante de mola. Qual é a constante de mola? A constante de mola não é dada diretamente, mas é dada indiretamente, porque ele dá que a mola pode ser comprimida de 2 centímetros
quando a força que atua nela é de 270 newtons. Tá? Se eu tenho o valor da força que comprime a mola por 2 centímetros, eu sei quem é o K. Por quê? Então tem uma etapa anterior que a gente tem que resolver aqui, que é achar a constante de mola. Né? Porque a energia potencial elástica lá é K, que eu não sei, vezes o ΔX ao quadrado, dividido por 2. O ΔX é dado, 5,5 centímetros. Então falta achar o K. Como é que eu acho o K? Eu uso que força em módulo da força elástica é igual a Kx. Tá? Como eu conheço que uma força de 270 newtons provoca, vou chamar de ΔX, deixa X mesmo, provoca uma contração de 2 centímetros, 2 centímetros é 0,02 metros, então isso implica K igual a 270 dividido por 0,02. Está tudo em sistema internacional agora. Isso aqui é em newtons por metro. Isso vai dar 15,500 newtons por metro, se não me engano. 13.500 newtons por metro. Muito bem. Tá aí. Então achei o K. Se eu achei o K, eu tenho a compressão da mola nesse problema, na posição 3. Eu achei a energia mecânica. Então, a energia mecânica é igual a K vezes ΔX quadrado sobre 2, que é igual a 13.500 dividido por 2. ΔX é 30 centímetros, então é 0,3 metros ao quadrado. Tá? Isso vai dar 3.500 vezes 3 ao quadrado dividido por 2. 607,5 ou 608 Joule. Estou usando 3 algarismos significativos. Na verdade, eu só precisava usar 2. Mas vou manter os 3 aí, depois eu dou a resposta que eu quero. O que eu quero saber ainda não é energia mecânica, não. O que eu quero saber é outra coisa. E tem a pergunta, qual é a distância? Né? Muito bem. Como é que eu acho essa distância agora, sabendo a energia mecânica de um ponto? Sabendo a energia mecânica de um ponto, eu sei em qualquer outro ponto. Tá? Então, como vocês fariam? Olha para o problema. Deixa eu aumentar um pouquinho só para vocês enxergarem melhor. Eu já achei a energia em 3. Então eu já sei a energia em qualquer ponto. Tá? O que ele quer saber é essa distância aqui, ΔX mais D. Certo? Você concorda que daqui até aqui eu tenho uma altura desconhecida, que eu chamei de Hzinho. Né? O que eu quero saber é isso. Mas se eu souber o Hzinho, eu sei essa distância ΔX mais D. Por quê? Porque eu conheço esse ângulo aqui. Esse ângulo é o mesmo que esse, né? Que são triângulos semelhantes. Tá? Você pode desenhar esse triângulo aqui, ó. Ele é semelhante a esse triângulo aqui. Então esse ângulo é o mesmo. Esse ângulo é θ. Se eu souber isso,
tenho esse ângulo, eu acho isso, que é o ΔX mais D. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou calcular alguma coisa nesse ponto 1 para achar essa altura. E isso é fácil, por quê? Porque nesse ponto 1, eu não tenho velocidade, portanto a energia cinética é zero, e não tenho energia potencial elástica, porque a mola não está nem comprimida nem contraída. Então só tem energia potencial gravitacional. E como eu escolhi o zero aqui, a energia potencial gravitacional vai ser exatamente mg vezes o valor de y nesse ponto, que é h. Então, vamos lá. Então, continuemos. Energia mecânica é igual a energia potencial gravitacional em 1, mais energia elástica em 1, mais energia cinética em 1. Como eu já discuti, elástica é zero e cinética é zero no ponto 1. E, portanto, energia potencial gravitacional é mg, a distância y ali, pela minha escolha do eixo coordenado y, é h, hzinho. Tá? Eu sei a massa, sei g e sei a energia mecânica. Então eu acho h. Então isso implica que h é igual a energia mecânica sobre mg. Ou seja, 608 Joule dividido. A massa é 12 quilogramas. Portanto, eu sei quem é o H. H igual. Vou eu. 608 dividido por 12, 9,8. 5,17 metros. Mas H ainda não é a resposta que eu quero. Eu quero essa distância que é ΔX mais D, que nada mais é do que o quê? Hipotenusa, cateto oposto. Eu sei que o cateto oposto sobre a hipotenusa, então H, eu sei que cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é o que eu quero saber, que é D mais ΔX, é igual seno do ângulo θ. Então, D mais ΔX, que é o que eu quero saber, esse é H sobre seno de θ. Acho que letra horrível. É melhor aqui. Melhorou, né? Que é 5,17 dividido por seno de 30 graus. Seno de 30 graus é meio, certo? Então 5,17 dividido por meio é 5,17 vezes 2. Portanto, quanto que dá isso? Dá 10,34, que é 10,3 metros. É isso? E aí, só tem um erro aqui nesse problema, né? Eu coloquei 0,3 lá, não sei por que que eu tô com 0. Eu tô com 30 centímetros na cabeça. É 5,5 a compressão da mola. Ninguém me corrigiu, ficou. Onde é que eu errei aqui? Aqui é 5,5 é 5,5 centímetros, é 0,055 centímetros. Ninguém me corrigiu, vamos lá. Aqui é
0,055. Então tem um erro aqui, não é 608 joules. Droga. 13.500. Vocês estão realmente prestando atenção ou estão só esperando a gravação para rever? Eu tô com dificuldade na matéria, eu não tô falando nada porque eu tô com receio de errar logo assim, na física. Só tem um jeito de se dar bem na matéria, é estudar muito, né? Eu já falei isso para vocês. Eu não posso fazer isso por vocês, infelizmente. Só posso dar minha aula, ensinar e esperar que vocês estejam aproveitando. O resto já não é, infelizmente, responsabilidade minha. E eu falo e repito isso, não é para encher a paciência, só para que vocês tomem cuidado, porque a matéria não é fácil. Nunca foi e nunca será. Então exige muito mais de você do que a maior parte das disciplinas por aí. Então é 20,4 joules. Acho que é isso. 20,4 joules. Se isso não estiver errado. 20,4 dividido por 12. Dividido por 9,8. Dá 0,17, não? 0,17, 174, na verdade. Vou colocar aqui. 0,174. Algum arredondamento aqui. Então, com esse H, agora sim. Se eu substituir aqui o H correto, 174, isso vai estar 174 vezes 2, 34,8, né? Como são só dois algarismos de 34,8 metros, que é igual a 35. Ops. 0,348. Igual a 35 centímetros. Coloquei só dois algarismos significativos, que é o problema de dar dados com dois algarismos no máximo, no mínimo, né? Então você vê que eu mantenho 3 durante todas as contas e só no final é que eu arredondo para 2. Então se eu quero dois algarismos significativos, olhe logo no começo da questão. Eu já olho, qual é o menor número de algarismos significativos? Eu vejo que é 2. Então eu mantenho tudo com 3. Chega na hora da resposta, aí eu vou para os dois algarismos. Está aqui. Alguém não entendeu a resolução? Quem está prestando atenção, quem está conseguindo acompanhar? Eu queria pedir, professor, por favor, repetir esse final dessa segunda parte, nesse H sobre D mais delta X, que foi a parte que eu não entendi, por favor. Isso aqui? Isso. Isso aqui é o seguinte. Né? Se eu olhar para a figura aqui, isso aqui é o H. É a distância com relação ao y igual a zero. Esse é o Hzinho que eu defino. O bloco vai chegar até o y igual a zero. Né? O que eu quero saber é essa distância, que é ΔX mais D. Ó. ΔX mais D é essa distância aqui. Se eu souber o H, eu conheço o ângulo que é θ. Eu sei que o seno de θ é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa desse triângulo aqui. O cateto oposto é H, a hipotenusa é ΔX mais D. Então, cateto oposto sobre hipotenusa, H sobre D mais ΔX. Esse é o cateto oposto, essa é a hipotenusa. Isso é o seno de θ. Como eu sei H, sei seno de θ, eu só inverto aqui. Tá aí. Foi isso que eu fiz.
O resultado está na tela. Muito obrigado. Nada. Item B, o que ele pergunta no item B? Qual é a velocidade do bloco no momento em que ele entra em contato com a mola? Eu preciso saber o que acontece na posição 2. Né? Bom, na posição 2, o bloco percorreu essa certa distância, então ele diminuiu um pouco a altura que ele estava. Né? E o que eu preciso saber aqui? Eu sei que ele tem energia cinética, porque ele vai chegar aqui com uma velocidade diferente de zero. Né? E a energia potencial elástica ainda é zero. Então ele só tem energia potencial gravitacional e energia cinética. E essa soma tem que ser a mesma energia mecânica de sempre, ou seja, tem que ser esses 20,4 joules, porque a energia é conservada nesse sistema. Então eu vou formular dessa maneira. Energia mecânica é conservada e é igual a energia potencial gravitacional no ponto 2, mais energia cinética no ponto 2, mais energia potencial elástica no ponto 2, que a gente acabou de argumentar é zero, porque a mola não está nem comprimida, nem esticada nesse ponto. Eu conheço o lado esquerdo, conheço isso daqui. Eu preciso ver se eu conheço isso e isso. Tá? Se eu conhecer isso daqui, automaticamente eu tenho K2. Quanto que é a energia potencial gravitacional aqui, nesse ponto? Eu preciso saber qual é essa altura. Eu sei qual é essa altura pequena. Sei, da mesma forma que eu calculei, a partir dessa altura, eu calculei essa distância. Sabendo essa altura, eu consigo calcular essa distância. Ou o contrário, sabendo essa distância, eu calculo essa altura. Tá? O ângulo continua sendo o mesmo ângulo θ. Certo? Só que eu sei essa distância. Essa distância é o ΔX que é fornecido, é o quanto a mola vai ser comprimida. Então eu acho a galinha, vamos chamar assim. A galinha é o cateto oposto sobre hipotenusa, que é ΔX, continua sendo seno de θ, que é conhecido. Portanto, a galinha é igual a ΔX vezes seno de θ. ΔX é 5,5 centímetros, ou seja, 0,055 metros, vezes o seno de θ, seno de 30 graus é meio. Tá? E, portanto, a galinha é igual 50 dá 25, 0,0275, não é isso? Metros. Certo, mas o que eu quero saber é energia potencial gravitacional. E a energia potencial gravitacional no ponto 2 é mg vezes y2, que é o a galinha. Y2 é a galinha. Eu não vou ainda calcular isso. Por quê? Porque eu sei que a energia mecânica total, vamos lá de novo, energia potencial gravitacional, que é mg a galinha, tá? Mais a energia cinética, que é meio de m, a velocidade, que é o que eu quero saber naquele ponto 2, tá? É igual à energia potencial gravitacional, a energia mecânica, que eu conheço, né? Energia mecânica. Tá? Só que a energia mecânica é o que mesmo? Eu posso escrever energia mecânica como mgh. O H eu já conheço, está aqui, ó. Tá? Então, vou escrever assim. Eu podia já usar o valor aqui? Podia. Né? O valor que eu tenho aqui. Posso usar esse valor? Posso. Mas isso aqui também é verdade. Tá? Porque energia mecânica é igual. Mostrei aqui, ó. Energia mecânica é igual a mgh. Tá?
É o mesmo valor. Em termos numéricos, são aqueles 20 joules, 20,4 joules. Tá? Mas por que eu estou escrevendo assim? Porque se isso é igual a isso, eu tenho massa dos dois lados, eu posso jogar a massa fora. Ou seja, mgh' mais meio de mv2 quadrado, mgh. A massa está aí, eu divido tudo por m, ela vai embora. Né? Isolo a velocidade 2 ao quadrado vai ser g h menos h', né? Passei o h' para o outro lado, gh' para o outro lado, vezes 2, tá? Que é igual a 2 vezes 9,8 vezes... Quanto que é h menos h'? Cadê o h? H é 0,174. Então fica h menos h' é menos 0,0275. Tá? Tira a raiz, eu tenho V2. Tira a raiz dos dois lados, tem o V2. Vou fazer melhor. Vai. Então vamos ver quanto que é a raiz disso daí. Raiz de 2 vezes 9,8 vezes 0,174 menos 0,0. Dá 1,69 metros por segundo, que na verdade, com dois algarismos significativos, é 1,7 metros por segundo. Está aí a velocidade no ponto 2, ou seja, quando o bloco encontra, né, a mola. Tá? Alguma dúvida? Eu estou um pouco triste, né? Porque a participação de vocês está quase nula aqui. E isso mostra que ou vocês não estão estudando, não sei por que motivo, ou o estudo está sendo ineficiente. Tem essas duas possibilidades. Então corrijam isso, porque a prova está aí. Tá? A prova é a semana que vem. Tá? Vou fazer mais um para terminar essa saga. Escolher um bem apropriado. Prof, o senhor sabe se vai deixar a prova para a segunda ou para a quarta da semana que vem? Ou ainda tá vendo? Vai ser para a quarta da semana que vem. Para a quarta, não é certo. Isso. Quarta-feira agora a gente deve começar assunto novo. Deixa eu ver uma coisa. A gente está no calendário. A prova ia ser essa quarta-feira, não é? Isso. Eu vou fazer o seguinte, a próxima aula vai ser presencial, tá certo? Vai ser presencial. Se eu achar que a gente deve fazer mais alguns exemplos, né, para fechar tudo isso, eu faço. E aí a gente faz uma revisão breve de todos esses capítulos, só chamando a atenção para os pontos principais. Tá? Aí na segunda-feira a gente teria uma aula já do assunto novo e na quarta a prova. Não quero atrasar muito o assunto novo, senão a gente pode atrasar o conteúdo, é ruim. Vamos fazer um que envolve, deixa eu ver aqui, atrito. Eu preciso de um que envolva atrito. 57 é muito bom. 57.
Eu queria que vocês que têm contato com os outros estudantes fizessem uma enquete para saber se está muito ruim, porque eu estou dando essas aulas, só vem 3 ou 4 aqui. Pelo menos quando estava presencial, o pessoal aparecia. Porque se estiver ruim, a gente não faz mais. Eu não quero é prejudicar vocês. Eu fiz isso gravando porque eu achei que era melhor vocês terem os exercícios gravados, né? Mas não sei se está sendo uma boa ideia. Então, eu quero que vocês, por favor, perguntem entre si, né? De preferência com todos, já que vocês têm acesso aos outros colegas. E aí eu vou saber se é melhor. Por exemplo, quarta-feira. Quarta-feira, se eu decidir dar mais exercícios, o que que vocês preferem? Que seja presencial ou remota? Eu quero que vocês discutam entre si e me digam, tá bom? Para não ficar aqui parecendo autoritário, porque no final eu estou fazendo o que vocês pediram, né? Mas eu preciso que todos queiram, não adianta ter só uma meia dúzia que quer e o resto não quer porque não pode. Cresceu demais. Então me avisem até amanhã, por favor, disso daí. A gente decide se a aula vai ser presencial na quarta ou não. É que o Se não for, pessoal preferia, o pessoal no grupo falou que preferia, né? Porque hoje a gente tem prova. Aí preferiram online. Só que aí não apareceram, não sei o porquê. toma cuidado, senão vocês saem prejudicados aí. Bom, me digam, até amanhã, por favor, me avisem, tá? Falem com o maior número de pessoas possíveis do curso e me digam. Se nessa quarta-feira essa aula deve ser. Porque eu ainda devo dar mais alguns exercícios, tá? E fazer um apanhado geral. Professor, Ok. dois alunos falaram aqui comigo e falaram que eles estão fazendo prova ainda de outro professor. Ixi. Bom, então, para eles está sendo melhor que está sendo gravado, né? Porque ainda pelo menos vão poder olhar. Bom, mas me digam, até amanhã vocês, por favor, me avisem. Vamos lá, vamos para o exercício 57. Na figura 854, um bloco desliza ao longo. Esse problema ele é interessante porque ele envolve vários aspectos ao mesmo tempo. Então, ele é um problema bastante completo. Tá? Então, prestem atenção. Um bloco desliza ao longo de uma pista de um nível para o outro, mais elevado, passando por um vale intermediário. Isso aqui não dá nem para imaginar resolvendo usando só as leis de Newton. A pista não possui atrito, tá? Até o bloco atingir o nível mais alto, onde a força de atrito faz com que o bloco fique em repouso, depois de percorrer uma distância d. A velocidade inicial V0 do bloco é 6 metros por segundo. Tá? A diferença de altura h é 1,1 metro. E o coeficiente de atrito cinético, μk, é 0,60. Determine o valor de D. E aí? Pela quantidade de informação, parece um problema terrível, mas vocês vão ver que é um problema extremamente simples. Acho que é parecido com aquele que a gente fez, né? Do cara que estava esquiando, saindo lá de cima. É quase, porque aqui não tem, veja que não tem lançamento de projéteis, né? É só um bloco que está deslizando, ele passa pelo vale, aí depois sobe e continua numa pista reta com atrito, né? O atrito ele só atua durante o percurso de uma distância d, que é quando o bloco vai parar ao fim dessa distância. Ele quer saber qual é o valor de d em metros. Agora observe aqui tem uma diferença com relação aos problemas que a gente fez antes. Aqui não tem só força conservativa, aqui tem atrito. Atrito é uma força dissipativa. Tá?
tem que tomar um certo cuidado. Qual é o cuidado que a gente tem que tomar aqui? Uma coisa fundamental. A força de atrito, né, não sendo conservativo, o nome já diz tudo, não conserva. Não conserva o quê? Energia mecânica. Tá? Então a energia mecânica vai ser dissipada na forma de calor. Tá? Então, a quantidade de calor que você ganha é a mesma quantidade de energia mecânica que é perdida. Tá? Em outras palavras, eu tenho que a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Nesse caso, só tem energia potencial gravitacional. Certo? Isso aqui vai ser quanto? Geralmente isso daqui é zero, quando a energia mecânica é conservada. Não é? Se a energia mecânica não é conservada, mas eu tenho energia mecânica se transformando em energia térmica por causa da força de atrito, vocês só precisam lembrar de uma coisa. Quando tem força de atrito, você soma. Né? Soma o quê? A variação da energia térmica. Então veja, isso aqui vai ser negativo, porque eu estou perdendo energia mecânica. Isso aqui é energia mecânica, é a variação da energia mecânica. Então, inicialmente, eu só tenho energia mecânica, só tenho energia cinética. Né? Vou ter uma variação da energia potencial, papapá. Então, vai ter também uma variação da energia potencial. Mas essa soma, ela vai ser negativa. Por quê? Porque eu perco energia mecânica na forma de calor, uma vez que eu vou entrar numa região que tem atrito. E essa região que tem atrito vai produzir uma energia térmica. Isso aqui é positivo. De tal forma que agora não é a soma dessa variação que é zero, mas é a soma disso tudo que é zero. Tá? Mas quem é a variação de energia térmica? É menos o trabalho da força de atrito, como a gente discutiu antes. Tá? É algo positivo, e é positivo, né? Porque o trabalho da força de atrito é sempre negativo. Lembra? A força de atrito atua no sentido oposto do movimento. Então você vai ter um deslocamento numa direção e a força de atrito no outro. Então o trabalho é sempre negativo. Como o trabalho é negativo, esse sinal menos vai produzir algo positivo, que é a variação da energia térmica. Então o que vocês têm que lembrar é que o que é zero agora não é a variação da energia mecânica, ou seja, a energia mecânica vai variar, mas é a variação da energia total do sistema, que implica uma parte em energia mecânica e uma parte em energia térmica. E a energia térmica é menos a força de atrito. Só isso, acabou o problema. Se você lembrar disso, está tudo resolvido. E é fácil, né? A variação da energia mecânica é fácil calcular. Por quê? Porque inicialmente eu só tenho energia cinética. No final, quando eu acabei, o bloco chegou aqui e parou, a energia cinética é zero. Então eu sei quem é o delta K. Delta K, energia cinética final zero, menos a energia cinética inicial, que é meio de m vezes a velocidade v0 ao quadrado. Concorda? Delta U gravitacional. Delta U gravitacional. Suponha que o y igual a zero está exatamente aqui, onde o bloco está. Esse é o y, e aqui eu tenho o y igual a zero. Tá? Então o bloco vai sair de uma posição y igual a zero e vai chegar numa posição y igual a hzinho, que é justamente a diferença de nível. Certo? Então a energia potencial gravitacional inicial é zero, porque y é zero, mgy é energia potencial gravitacional. Então é mgy
Ops. mg y final menos mg y inicial, que é igual a mg y final menos y inicial é o h. O hzinho. Então eu tenho ΔU, ΔK, falta só saber quem é o ΔT. Todo mundo concorda com isso que eu falei? Que energia potencial gravitacional vai de 0 até mgh. Então o ΔU gravitacional é simplesmente mgh. Tá? Variação da energia cinética. Eu tenho velocidade aqui e tenho velocidade zero aqui. Então, final é zero, inicial é meio de mv0 quadrado. Tá? Então, variação é simplesmente menos meio de mv0 quadrado. Falta só variação da energia térmica. A variação da energia térmica, como eu disse, é menos o trabalho da força de atrito, que é o quê? Mais força de atrito vezes a distância d percorrida. Força de atrito é μmg nesse problema, porque a normal é sempre, está sempre em contato com a superfície, a normal sempre equilibrando o peso, mas de qualquer forma o atrito só atua aqui, ó. E a normal é sempre igual à força gravitacional, por isso mg. μmg vezes d. Pronto, essa é a variação da energia térmica positiva, todo mundo é positivo. E aqui é um μ cinético, μk. Pronto, só jogar na fórmula agora e isolar o d, eu achei quem é a distância d. Né? Então a fórmula é o quê? ΔK mais. Né? Ou melhor, eu vou usar essa expressão para escrever assim, variação da energia térmica igual menos ΔK menos ΔU gravitacional. Tá? Então eu fico, uso essa expressão aqui, depois de saber quem é quem, eu fico com μk mg vezes d igual menos ΔK. Menos ΔK é menos isso daqui, ou seja, é meio de m v0 quadrado. Menos ΔU gravitacional. Menos ΔU gravitacional é menos mgh. Olha que conveniente que é escrever de forma algébrica em vez de forma aritmética, já substituindo valores. Porque a massa aparece em todos os termos, então eu divido os dois lados pela massa, ela vai embora, não depende da massa essa distância. Como no problema anterior que a gente já viu, essa distância vai independer da massa. Isolo o d, que é o que eu quero achar, ou seja, passo o μ e o g dividindo do lado direito, eu tenho meio de v0 ao quadrado menos gh, tudo isso dividido por μk vezes g, ou seja, meio de μk v0 ao quadrado menos h sobre μk. Agora eu substituo os valores. Tá? Substituo os valores. Sim, faltou um g aqui, desculpa. Aqui não tinha g no V0. Quais são os valores que eu tenho que substituir aqui? O V0 era... Deixa eu ver aqui. V0... 6 metros por segundo. Então fica 6 ao quadrado. 2 μk vale quanto? μk é 0,6. 2 vezes 0,6 é 1,2. Certo? Vezes g, que é 9,8. Menos o h. O h, 1,1 metro. Dividido por μk, que é 0,6. Então isso vai dar, se tudo estiver correto,
36 é 6 ao quadrado, dividido por 1,2 dividido por 9,8, menos 1,1 dividido por 0,6. 1,23 metros. Quantos algarismos significativos? 1, 2, 3, 1, 2, 2. Então, a resposta 1,2 metros. Tá aí. Entenderam? Perceberam como não é difícil? Você sabe os conceitos de energia, conservação, o que é força conservativa, o que não é, e identifica nos pontos, né, de maneira adequada o que é o que, escolhe seu sistema de referência de maneira a te dar menos trabalho, tá? Você chega rapidamente à distância que você quer. É sempre assim, os dados são suficientes para que você use o que você sabe da maneira correta e não tenha dificuldades. Você poderia fazer por etapas? Poderia. Você poderia, por exemplo, você sabe a energia mecânica aqui, porque é só energia cinética nesse ponto. Você sabe a energia mecânica aqui, que é a mesma que nesse ponto, porque ela é conservada até aqui. Certo? Se ela é conservada até aqui, de novo, aqui você vai ter energia potencial e energia cinética. Energia potencial é conhecida, porque você conhece o H, e energia cinética é conhecida, porque você conhece a energia total aqui. Tá? E toda energia que ela possui aqui, que é a mesma que aqui, vai ser dissipada nessa região na forma de energia térmica. Porque ela vai parar depois de uma distância d, porque tem atrito. Né? E aí você usa, né, que a energia aqui é igual a menos a variação da energia ali. Pronto. O resultado é o mesmo. Dúvidas? Bom, são 5 para as 4, não tem mais tempo para fazer exercício nenhum. Então, eu peço novamente que vocês entrem em contato com seus colegas e amanhã me digam, né, se na quarta-feira seria melhor essa aula gravada ou não. Hoje parece que foi útil que fosse gravada, porque assim muita gente vai poder ver. Mas eu quero que vocês confirmem com seus colegas, tá bom? Como é exercícios, eu acho que isso não prejudica o aprendizado, mas é até útil, né? Fica aí gravado os exercícios. Mas a aula mesmo eu vou dar presencial. Né? Mesmo que quarta seja remoto, na segunda-feira a gente volta ao presencial, porque aí eu vou dar assunto novo. Tudo bem? Então, pessoal, obrigado pela presença, atenção de vocês. E estudem bastante, tá? Eu já estou preparando a lista, está meio longa, mas daqui a pouco ela vai ficar disponível. Enquanto isso, vocês vão fazendo exercício, façam os ímpares, tá? Abraço a todos e até quarta-feira. Tchau, professor. Até quarta. Tchau, tchau. Tchau, prof.